Fala meu amigo, fala minha amiga, tudo bem com você? Você pediu, vocês pediram e está aqui conteúdo sobre Git e GitHub. Quer aprender sobre Git? Quer aprender o que é GitHub? Quer aprender os comandos Git? Então vem comigo que esse vídeo tá sensacional. Muito bem, meus queridos. Então, você falou, Rafael, vocês pediram aonde? Se você ainda não segue a Start Dev lá no Instagram e nas nossas redes sociais, tá aqui, ó. Vai lá, segue a gente faz pesquisa, enquete, posta lá bastante coisa, então vai lá, segue a gente, não perde tempo. E se esse vídeo aqui vai ajudar você, eu acredito que vai, se você está querendo aprender sobre Git e GitHub, então se inscreva neste canal, por gentileza, se você ainda não é inscrito, e deixe o seu like e mande esse vídeo aqui para os seus amigos aí que estão querendo aprender sobre Git também e GitHub, tá certo? Então, antes da gente começar, deixa eu te falar o seguinte, isso aqui não é um vídeo onde eu vou te explicar tudo, você vai sair daqui sênior em Git e GitHub. Não, eu vou te explicar o fundamento, tá? O que você precisa para poder trabalhar com Git, com GitHub, colocar os seus projetos lá, atualizar, enfim, tudo mais. Então, é o principal que você precisa aí para poder utilizar o Git e o GitHub, tá certo? Então, vamos lá para a tela do meu computador e vamos iniciar sobre Git e GitHub. Muito bem, primeira coisa, eu criei uma pastinha aqui no meu computador e dei o nome de git-github, tá? E criei esses dois arquivos aqui, criei um arquivo txt e um arquivo js. Você pode criar o que você quiser, enfim, dá para você colocar até vídeo lá, se você quiser, tá certo? Então, primeira coisa, a gente precisa entender que Git é uma coisa e GitHub é outra. Por mais que o nome seja bem parecido, são coisas diferentes. O Git ele é um sistema de versionamento, então é os comandos que você vai utilizar. E o GitHub é somente a plataforma onde vai ficar os teus códigos, os teus arquivos. Então o Git ele é o sistema de versionamento, é os comandos que você utiliza, e o GitHub, por exemplo, é onde você vai colocar os teus repositórios, os teus projetos, o teu código, ok? Então o GitHub é somente uma plataforma que hospeda esse código para você. E o Git é os comandos que você utiliza para colocar nessa plataforma. Então eu vou tentar aqui ser o mais claro possível, porque eu sei que talvez quem está começando falar sobre Git, GitHub, usar muitos termos técnicos, talvez não é interessante, tá? Então eu vou tentar ser aqui o mais claro possível para que você entenda de fato o que é Git e o que é GitHub, ok? Então a gente já vai voltar para essa tela aqui. Então esse cara aqui é o GitHub. GitHub é uma empresa, tá? Onde você pode hospedar aí os seus códigos. Mas também eu vou te mostrar que não existe só o GitHub. Então, por exemplo, nós temos o GitLab, ok? E nós temos também o Bitbucket. Todos fazem a mesma coisa e têm a mesma função, hospedar o teu código, ok? Você vai usar o Git para todos eles, você vai usar os mesmos comandos para qualquer um deles, você vai fazer do mesmo jeito, ok? Aqui é somente a plataforma, é o site onde você vai colocar, tá? Pensa que é como se fosse e-mail, você pode usar o Gmail, você pode usar o Outlook lá, o Hotmail, que era, não é mais, né? Mas antigamente era Hotmail, pode usar o e-mail da UOL, sei lá. Todos são e-mails, só que muda só a empresa, a plataforma. É igual o GitHub, GitLab, Bitbucket, ok? Só muda ali a empresa, o lugar onde você está colocando, mas todos têm a mesma função e você vai usar do mesmo jeito, tá certo? Então, feito isso, te explicado aqui, né? Recomendo você criar a conta em algum deles, ok? Eu vou utilizar, lógico que eu vou mostrar sobre GitHub, né? É o mais utilizado, tanto em empresas, para projetos de comunidade, para projetos pessoais. A galera usa o GitHub como portfólio, usa para hospedar sites ali, o famoso GitPages ali para você colocar, enfim, é muito utilizado, então nós vamos trabalhar com ele. Mas nada impede também de você criar aí em outras plataformas, tá bom? Mas espera aí, Rafael, você tá falando de GitHub, mas para que eu vou usar isso? Eu só estou estudando, né, programação, e qual que é o objetivo de eu usar isso? Só vou ter que aprender mais uma coisa, né? Cara, olha só. Se você só está estudando, está começando, realmente Git e GitHub não vai fazer diferença para você. Mas
se você entrar numa empresa, se você quiser trabalhar com alguém em algum projeto, ou você está com alguma dúvida, até as pessoas vão falar, manda o link do repositório, né, para poder dar uma olhada. Enfim, você vai precisar do Git e você vai precisar de uma plataforma. Vamos falar aqui do GitHub, mas pode ser qualquer uma. Pode ser o Bitbucket, pode ser o GitLab, como eu mencionei. Então é fundamental, se você quer trabalhar na área da programação, sem Git, sem GitHub, né, sem o Git de fato, você não vai conseguir trabalhar. Por que, Rafael? Por que eu não vou conseguir trabalhar? Não posso pegar, mandar o arquivo zipado para alguém? Vamos lá, eu vou te explicar então aqui de fato para que serve, o que é esse controle de versionamento. Bom, eu tô com uma imagem aqui e vou tentar te explicar em cima desta imagem, ok? Pensa o seguinte, estamos eu e você trabalhando em um projeto, ok? Nem vou pensar em empresa, nem nada. Estamos aqui, eu e você trabalhando em um único projeto, é o mesmo projeto, tá? Então vamos imaginar que a gente está construindo um site, ok? Pois bem, eu vou atuar e você vai atuar. Vamos dar um exemplo que eu chego para você e falo, ei, fulano, fulana, eu finalizei aqui a minha parte, então tô te mandando aqui o zip, né? O meu projeto compactado, você pega e cola em cima do teu projeto aí. Não é assim que funciona. O que eu faço? Eu envio o que eu fiz pro GitHub, por exemplo, usando o Git. Eu envio para lá e falo para você, olha, tá atualizado o projeto e você só baixa essas atualizações. Mas você não vai baixar o projeto inteiro, você vai baixar somente os arquivos que eu mexi e que não estão no seu computador. Então, o que a gente fala de ramificação também, né, sistema de versionamento, o que está aqui na esquerda são as branches que a gente chama. Branch, na verdade, é como se fosse, vamos pensar aqui para tentar te explicar, um grupo, tá? É um grupo onde você vai fazer os teus commits. O que é commit? É preparar alguma coisa para enviar para o GitHub, por exemplo. A gente já vai falar melhor sobre isso, relaxa. Mas a gente tem a branch principal, que é a master, ou também a main, né? As duas têm a mesma funcionalidade, que é a branch principal. Ela é a primeira que vai ser criada e tudo vai rodar em cima dela. Não precisa ser obrigatoriamente a primeira, mas sempre tem uma branch principal. E aí vamos supor que tem um time, né? Eu e você estamos desenvolvendo. Então a gente cria, por exemplo, uma outra branch chamada desenvolvimento, dev, enfim, você pode dar o nome que você quiser. E a gente começa a trabalhar e só vai enviando as coisas para essa branch develop. Em um certo momento a gente mescla ela para master ou cria aqui uma outra branch e depois mescla, enfim. Então isso é um controle de versionamento, né? Então vamos pensar aqui grande agora numa equipe onde tem vários desenvolvedores. Então fulano está trabalhando em uma coisa, você está trabalhando em outra, eu estou trabalhando em outra, enfim, depois a gente precisa juntar tudo isso. E a gente faz, eu estou numa branch, você está em outra, para ninguém atrapalhar o desenvolvimento de ninguém. E depois a gente junta tudo isso, né? Então, para isso que serve o Git e o GitHub, né? Já que a gente está falando de GitHub. E o que acontece? Justamente o bom do Git é que você consegue baixar somente arquivos que foram alterados e que não estão atualizados no seu computador. Então você não precisa baixar tudo, não precisa nada disso, ok? Então, isso que é o bom. Aqui eu vou mostrando para vocês e aí vai ficar bem claro aqui, tá? Então, primeira coisa, recomendo que você crie uma conta aqui no GitHub, só seguir aqui, coloque seu e-mail, sua senha, tudo bonitinho e vai dar tudo certo. Se você já tem uma conta assim como eu, vamos entrar aqui. Então, vou entrar com a minha conta. Show de bola, tô aqui dentro. Então eu só tenho aqui um projeto, né, um repositório criado, tá? O repositório entenda como um projeto seu, que é uma API de CRUD de usuários com Node. Inclusive, vai ter um card aqui em 3 vídeos, basicamente 3 horas, 4 horas aí, eu criei uma API inteira com Node, não é qualquer API, tá? É um CRUD, mas a gente usou Docker, usou Prisma, usou Postgres, então tá bem legal essa API, tá bem completinha, tá? E a gente também criou um projeto completo no React consumindo essa API. Então tá aqui o card. Se você ainda não assistiu esse vídeo, vai lá. Se você está querendo aprender sobre React, sobre JavaScript, sobre Node, vai lá que esse projeto tá bem legal, tá? Então
eu criei aqui, né, o único repositório que eu tenho nessa minha conta. Primeira coisa que eu vou fazer, antes da gente iniciar, de fato, ver os códigos e tudo mais, eu vou criar aqui um novo repositório. Então eu vou chamar esse repositório aqui, ó, de GitHub, por exemplo, tá? Só para entender que a gente está falando sobre Git e GitHub. Você pode colocar uma descrição, tá? E você tem duas formas de você criar esse teu repositório. Público, como o próprio nome já diz, qualquer pessoa poderá ver, baixar, enfim, só não vai poder mexer aqui no teu repositório, né, sem a tua autorização, mas qualquer pessoa vai poder ver o seu código, vai poder baixar na máquina dela, enfim, né? Isso é o público. Agora, se você está trabalhando num projeto para um cliente, talvez, que você não pode compartilhar informações, ninguém pode ver, são sigilosas, projetos de empresas geralmente se cria privado, né? Aí não vai nem aparecer esse repositório para as outras pessoas, tá? Então essa é a diferença entre público e privado. Rafael, qual que eu crio? Cara, se você está estudando, está montando um portfólio e quer usar isso para as pessoas verem, obviamente que você vai criar público, né? Agora, se é algo que você não quer que as pessoas vejam, não quer que as pessoas tenham acesso, você cria de forma privada, tá bom? E aí você pode colocar aqui para criar um README, né? Não vou falar sobre isso, como criar e tudo mais, mas o README basicamente é onde você vai descrever sobre o seu projeto, como instalar, como deixar ele ali. Não vamos criar esse projeto, eu vou criar um projeto em branco, vazio, e vou clicar aqui para criar este repositório. Perfeito, está criado, tá? Não vamos mexer mais aqui, a gente já volta nessa tela. E vamos voltar aqui para o Git. Se você está no Windows, que 99% das pessoas eu acredito que usam Windows, você tem que entrar aqui e fazer o download do Git, tá? Download do Git, não é download do GitHub, tá? Entenda isso, GitHub é só a plataforma. Então você vai fazer o download do Git. E aí vai instalar um prompt de comando para você aí, tá? Um terminalzinho preto, você vai ter que usar ele para fazer os comandos que eu vou te mostrar. Se você está no Linux ou no Mac, como eu estou, as versões mais novas aí já vêm com o próprio Git instalado. Inclusive, uma curiosidade aqui, se você ainda não sabia, o criador do Git é o mesmo criador do Linux, tá? Então, são as mesmas pessoas aí, ok? Então, já vem configurado o Git aí, tá certo? Se você tá no Windows, infelizmente tem que vir aqui baixar, não vem já, tá? Então baixa. Eu não vou conseguir te mostrar porque eu não tô no Windows, eu tô no Mac, tá? Então, mas é bem simples. Faz a instalação aqui, tá? Se é 32 bits ou 64 bits. Faz a instalação aí e aí vai abrir um prompt de comando para você, preto, você tem que usar ele, tá? Perfeito. Então, estamos aqui, ó, eu tô com o Git, se eu digitar Git aqui, ele vai mostrar, né, para mim aqui várias coisas. Inclusive, você pode fazer assim, ó, Git-V, vai mostrar a versão do Git. Deixa eu limpar isso aqui, né, para ficar mais fácil, ó, Git-V vai mostrar a versão do Git. Novamente, eu estou usando o terminal do VS Code, tá? Mas você, se estiver no Windows, você tem que usar o terminalzinho que vai instalar para você aí. Se você estiver no Linux ou no Mac, assim como eu, pode usar o próprio terminal embutido aqui do sistema do VS Code, ok? Perfeito. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer é configurar o nosso usuário. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou usar aqui o git config, tá? __ global. Por que global? Porque esse usuário, eu quero que em qualquer pasta, em qualquer lugar que eu esteja, ele funcione, ok? Então vai ser global, não só aqui neste repositório. Então isso aqui você precisa configurar só uma vez, tá? A não ser que você mude de conta, formate o computador, mas isso aqui você só precisa fazer uma vez, tá? Que é configurar. E aqui você vai colocar o user.name, ok? E aí você passa aqui o seu usuário, ok? Eu vou passar startdevjs, show? Que é o meu usuário do GitHub, tá certo? Vou dar um Enter. E agora a gente vai fazer o mesmo comando, só que a gente vai trocar aqui de name para e-mail. E aqui, em vez do nosso nome, nós vamos colocar o e-mail que a gente criou a conta lá no GitHub, tá? Então tem que ser o mesmo e-mail, ok? Show! Tá feito. Agora é o seguinte, eu acho que eu já iniciei aqui, talvez vai dar um erro, mas
a gente toda vez que cria um projeto e quer vincular ele, a gente precisa fazer o seguinte, deixa eu limpar esse meu terminal aqui, a gente precisa executar git init, ok? Para iniciar o repositório. Iniciar um repositório local, tá? Você ainda não vinculou com o GitHub. Então aqui a gente vai inicia um repositório local. Ele vai criar uma pasta no seu projeto aqui. Não aparece aqui porque ela fica oculta. É uma pasta chamada .github. Se você olhar aí, vai criar essa pastinha. Não vou abrir porque não tem nem o que a gente mexer nela, mas basicamente só vai criar essa pasta onde fica arquivado ali e tem o histórico de tudo do repositório e tudo mais, tá certo? Ok, o próximo passo é a gente pegar esse nosso repositório aqui que a gente criou, tá? Inclusive ele fala aqui, ó, que tem que dar um git init. E aí ele gera este link aqui pra gente, que é exatamente o que tá aqui, ó, tá? E aqui a gente vai usar esse comando, eu vou copiar ele aqui e vou colar, porque ele tem o link, então eu não posso escrever errado. Mas basicamente aqui, nós vamos adicionar um repositório, tá? Então, git, esse add aqui é de adicionar, um repositório de origem remota. O que é isso? Significa que o repositório não está no nosso computador. O repositório está lá no GitHub. Se você utilizar o Bitbucket, se você utilizar o Git Lab, vai gerar um link do GitLab ou do Bitbucket. Caso a gente está usando o GitHub, então ele aparece aqui para gente do GitHub. Vou adicionar e aqui vai dizer que o repositório já existe, tá? Porque eu já fiz essa configuração aqui, mas no teu caso aí você vai adicionar, não vai aparecer nada, só já vai criar esse vínculo. Não é para mudar nada, não é para acontecer nada, é só para adicionar, ok? Nesse caso aqui eu teria que apagar a pasta .github e criar de novo, mas não há necessidade aqui. Perfeito? Show de bola. Então eu tenho aqui dois arquivos criados, tá? Show de bola. Então o que eu tenho que fazer? Agora eu preciso preparar esses dois arquivos, comitar eles e empurrar, fazer um push deles para o GitHub. Então vamos lá, vamos com calma. O que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente precisa adicionar quais arquivos a gente quer enviar para o GitHub. Então você pode fazer git add e o nome do arquivo. Então posso fazer aqui teste.js, por exemplo, tá? Ou eu posso simplesmente fazer um git add ponto. Nesse caso ele vai pegar tudo e vai enviar para lá, ok? Então vou fazer isso aqui. Show, adicionei. Agora a gente precisa fazer um commit. O commit basicamente ele vai empacotar tudo isso para você e você vai colocar uma mensagem e vai deixar pronta. Depois você só empurra ela. Então você vai empacotar aqui o teu commit, tá? Já vou mostrar para você. Então a gente precisa fazer aqui, ó, depois do git add, um git commit com dois M's, git commit "-m" de mensagem, e você vai escrever uma mensagem aqui. Aqui você vai colocar o que você está subindo. Então, vou colocar aqui, ó, meu primeiro commit, e aí você precisa colocar entre aspas dupla, ok? Vou fazer aqui este comando, não tem ainda porque eu já fiz um commit, tá? Mas o seu não vai dar erro nenhum, só vai aparecer aqui que foi autorizado. Depois eu vou fazer novamente e eu mostro para você a mensagem, tá? Depois que você fez isso, você tem que fazer um push, você precisa empurrar. Então, git push orange main. Perceba aqui, ó, se você está usando o VS Code, aqui embaixo no cantinho, ó, deixa eu dar um zoom aqui. Aqui embaixo no canto eu estou na branch main. Aqui mostra qual branch que eu estou. Depois, inclusive, como um bônus dessa aula, eu vou mostrar aqui como facilitar o VS Code aí, te ajuda bastante nessa parte de commit, tá? Então, git push orange main. Fazendo isso, ele vai mostrar aqui, ó, que o VS Code tem uma extensão do GitHub, tá? Você pode permitir, no caso eu só vou dar um cancelar aqui, e ele vai pedir primeiro o usuário do GitHub. Então eu vou colocar aqui, ó, startdevjs, que é o meu usuário, e vou colocar a minha senha, ok? Feito isso, vamos ver o erro que deu aqui. Ele deu um erro, deixa eu permitir aqui então. Vou autorizar, ó, o VS Code.
Ok, autorizei. Então tem algumas questõezinhas aí que por segurança, né? Então eu só autorizei aqui a funcionar, tá? O GitHub vincular com o VS Code, ele ter essa autorização de eu fazer esse push aqui. Se você está no terminal aí, não precisa você fazer isso aqui, tá? Você pode fazer o git push e aí vai pedir o seu usuário, a sua senha, e você coloca normalmente, ok? Perfeito. Agora, se eu fechar isso aqui, vamos lá no meu repositório e vou atualizar o meu repositório. Olha só, o que aconteceu aqui? Veja bem, eu tenho aqui os dois arquivos que eu criei, o github.txt e o teste.js. Inclusive, se eu abro ele, eu consigo ver o que está aqui, ó, mensagem de texto, que é exatamente o que a gente colocou aqui, ó, mensagem de texto. E aí eu tenho também o teste.js, que é o console log, aula de Git e GitHub, que se eu entro aqui é exatamente o que eu escrevi, ok? Então, tá maravilhoso. A gente empurrou, né, o push, a gente colocou o que a gente queria, todos os nossos arquivos aqui. Então tá. Então, esse é o primeiro commit. E aí vamos pensar que a gente vai continuar. Então vou fazer duas coisas aqui. Primeiro eu vou alterar esse arquivo teste.js. Vou colocar aqui um outro console log falando o seguinte: mais uma alteração do Git para um commit. Só vou escrever qualquer coisa aqui. Salvei. Vou criar aqui mais um arquivo. Vou criar aqui, por exemplo, commit.txt, tá? E vou colocar aqui criei um arquivo só para commit. Show? Vou salvar. E agora, como é que a gente faz para atualizar? Bom, primeira coisa que você precisa começar a entender aqui o que o Git vai fazer. Rafael, o Git vai pegar os 3 arquivos de novo e vai empurrar? Não, ele vai pegar somente o que você alterou. No caso do teste, ele vai enviar somente essa linha aqui. Então ele vai lá no nosso arquivo que já existe aqui e ele vai só acrescentar essa linha, não vai enviar o arquivo todo de novo. E aí, no caso desse commit.txt que a gente criou, como é do zero, não está lá ainda, ele vai de fato empurrar. Então a gente precisa fazer o mesmo processo, o git add ponto, para adicionar tudo que eu fiz, ok? É a primeira coisa que você precisa fazer. Depois um git commit "-m", tá? Aí eu vou colocar aqui segundo commit, pode colocar qualquer mensagem. Olha só, antes que eu falei que eu já tinha feito, agora ele aparece, olha. O segundo commit, que é a mensagem que eu coloquei, ele falou, olha, 2 arquivos e 3 inserções. Então, uma linha e essas 2 linhas aqui que eu criei, né? Que eu dei um enter e depois escrevi a mensagem. E aí agora a gente faz um git push orange main. Fazendo isso, como a gente já configurou, tá lá. Agora, se a gente volta aqui, olha só, criou o arquivo, inclusive ele fala, olha, foi criado há 32 segundos e aqui é 37. Então ele mostra pra gente. E aqui ele dá a mensagem do commit. Então, ó, primeiro commit e segundo commit. Ok? Então a gente vai empurrando. E aí, assim por diante. Rafael, alterei mais uma coisa aqui, ó. Vamos só alterar outro arquivo aqui, ó, no txt, ó. Mais uma alteração. Ok? Só pra gente verificar, ó, a gente está mexendo no arquivo commit.txt. Se eu volto aqui, ó, vamos abrir o commit.txt, ó, ele está aqui, ó, criei um arquivo só para commit. Voltando, então a gente vai escrever mais isso aqui, salva o arquivo, git add, aí como a gente vai mexer só no arquivo, você pode fazer isso aqui, ó, adiciona só o arquivo commit.txt, adiciona, dá um git commit "-m", mais uma alteração, por exemplo, colocar sem acentuação. Feito isso, agora um git push orange main. Perfeito? Então, tá criado aqui. Agora, se eu atualizo, ele aparece aqui, ó, mais uma alteração. Ok? Perfeito. Agora, se a gente entrar aqui, vamos falar um pouquinho sobre o GitHub. Olha só. Aqui ele mostra que o usuário startdev.js, que é o usuário que a gente configurou, a última coisa que ele fez, commit, foi mais uma alteração, que é a mensagem, né? E aqui ele dá o número do commit. E uma coisa bem interessante
é que se você aqui vai mostrar todos os commits que foram feitos. Se eu entro aqui, ele aparece commit por commit, o que eu fiz naquele commit, o que tem, a alteração que eu fiz. Então, se eu clico em primeiro commit, ele mostra os dois arquivos. Então, ó, eu criei o arquivo github.txt e eu escrevi isso dentro dele. Eu criei o teste.js e coloquei isso dentro dele. Se a gente olhar aqui o nosso segundo commit, ele já vai falar, olha, já tinha esse console log, você só adicionou essas duas linhas, uma vazia e depois você adicionou isso aqui e mais o arquivo commit.txt. Se a gente olhar o terceiro, mais uma alteração, ele fala, olha, aqui ele diz que eu apaguei, né, só porque o meu VS Code ali eu acabei mexendo nele. Mas aí ele colocou aqui, ó, mais uma alteração, tá? E aí você pode até colocar comentário aqui e tudo mais. Então isso, quando você está trabalhando em equipe, é muito bom, tá? Muito necessário Git e GitHub também, tá? É necessário que você entenda isso aqui, tá? Beleza. Mas agora vamos para continuar aqui, fazer o nosso commit, o nosso push. Deixa eu te mostrar um plus aqui que dá para você fazer com o VS Code. Rafael, é muito complicado eu ficar escrevendo, ter que lembrar git add e tal. Olha só que legal. Se você usa o VS Code aí, olha só a facilidade que eles nos dá. Repara aqui do lado esquerdo que eu tenho essa opção aqui, ó, source control, ok? E aí aqui tá vazio. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer aqui, ó, a alteração de arquivo. Vou salvar. Quando eu salvo, perceba que apareceu esse arquivo aqui para mim, ó, commit.txt. O VS Code está mostrando que eu tenho uma atualização feita no arquivo commit.txt que ela não está sincronizada ainda, tá? Não está feito ainda. Então, se eu clico aqui, inclusive, ó, ele mostra como era antes e a alteração que eu fiz. Então isso aqui no VS Code é fantástico, né? Ele facilita bastante pra gente. E aí para você fazer um commit é só você digitar aqui, ó, commit pelo VS Code, por exemplo. Você não precisa escrever o comando. E aí você vem aqui, ó, commit. Aliás, eu preciso adicionar, né? Clico no maisinho aqui e faço um commit. Pronto, commit feito. Você pode vir aqui em publish branch, tá? Deixa eu só cancelar aqui. Deixa eu só ver se foi. Fazer aqui. Olha lá, o commit feito pelo VS Code. E ele aparece aqui, alteração de arquivo. Então, com o VS Code, não precisa nem você ficar abrindo o terminal, tá? Você pode fazer diretamente aqui. Show? Então é a mesma coisa, tá? O VS Code faz esse comando pra gente. Ele dá um git add, dá um git commit a mensagem que você colocar aqui e envia isso pra gente. Perfeito? Então a gente pode mexer com o VS Code. Aí perceba que eu publiquei, ele sumiu daqui, porque ele mostra que está sincronizado. Perfeito? Show. Bom, vamos imaginar o seguinte. Deixa eu abrir aqui, ó. Vamos abrir esse nosso projeto aqui. Vamos entrar neste commit. E vamos fazer o seguinte, ó. Vamos editar esse arquivo aqui, tá? Vamos adicionar mais uma linha. Eu estou fazendo isso aqui para simular que outra pessoa, que não é você, mexeu nesse arquivo. E eu vou te mostrar como você atualiza uma coisa que não foi você que fez. Então aqui, ó, linha adicionada para um pool, tá? Só vou colocar isso. E aí, eu tô fazendo isso direto no GitHub. E aí ele fala que você tem que fazer um commit aqui, ó. Commit de outra pessoa, por exemplo, tá? E aí, ó, eu posso fazer um commit direto ou eu posso criar uma nova branch. Eu vou fazer direto. Show, fazendo isso, tá aqui, ó, linha adicionada para pool. Só que se a gente for olhar aqui, isso não está no nosso repositório, não está aqui local. Como que a gente faz para ir lá no GitHub, buscar alterações feitas e atualizar aqui no nosso computador? A gente usou o git push antes, né, para empurrar. Agora a gente vai fazer um pull para trazer. Então git pull orange main, ok? Fazendo isso, ó, ele trouxe aqui pra gente o linha adicionada para pull. Então ele foi lá, buscou qual é a alteração, no caso ele só identificou que foi adicionado essas linhas aqui e ele atualizou pra gente o arquivo. Então é assim que funciona. Quando o fulano fala, ó, atualiza aí o seu repositório, dá um pull aí, você vai fazer git pull e vai lá no GitHub e vai atualizar aqui
o seu projeto local. Aí vice-versa, né? Quando você fizer alguma coisa para ele, para outra pessoa, por exemplo, dá um push para enviar isso para o GitHub e avisa outra pessoa para ela poder pegar, ok? Show! Agora é o seguinte, vamos falar sobre branch. Branch basicamente é isso aqui, ó. Se você vir aqui no VS Code, ele vai mostrar no GitHub, perdão, ele vai mostrar que só temos a branch main default. O que acontece? Geralmente numa empresa você tem vários ambientes. Então você tem um ambiente de desenvolvimento, onde os devs atualizam, mexem e vê se está funcionando. Tem ambiente de homologação, por exemplo, tem ambiente de produção. Então cada ambiente desse lê uma branch. Então produção geralmente lê a branch main, a branch master, que é a principal. Então, quando você está desenvolvendo, precisa testar, você não vai enviar tudo isso para main. Eu estou falando isso, gente, em questão de empresa, tá? Se você é sozinho, está trabalhando num projeto só você aqui, não precisa ficar criando branches, né? Mas é importante que você entenda isso. Então, branch você só cria uma categoria separada. Para tentar te explicar de fato o que é uma branch, pensa no teu computador. Você não cria várias pastas e dentro dessas pastas você vai colocando coisas? Então pensa aí que você cria uma pasta chamada principal e uma pasta chamada desenvolvimento. E aí você coloca tudo primeiro na pasta desenvolvimento, depois que está ok, está tudo certo, você copia da pasta desenvolvimento para pasta principal, ok? Dessa maneira não tem problema aí, show? Então branch basicamente é isso para você entender. Lembrando que eu não estou entrando aqui em termo técnico, falando muita coisa. Eu estou focando para quem realmente não sabe o que é, então estou te explicando para você entender o que é uma branch aí, tá certo? Então como que a gente faz para criar uma branch? Bom, vamos aqui no nosso VS Code. Para criar uma branch, basicamente a gente faz isso aqui, ó, git checkout, ok? Git checkout. Aí você coloca o "-b" e coloca o nome da sua branch. Vamos criar uma branch chamada develop, ok? Fazendo isso, ele criou uma branch. Se você olhar aqui no cantinho, ó, já trocou para a branch develop. Então nós criamos uma branch e nós entramos já dentro dela, tá? Quando a gente cria uma branch nova, a gente precisa publicar. Então eu não vou alterar arquivo nenhum. Inclusive o próprio VS Code já entendeu aqui, ó, que tem uma branch nova, ele até apareceu, ó, publique essa branch. Mas como eu estou ensinando Git, não estou ensinando VS Code, nós vamos fazer aqui, ó, git push orange e agora é develop, não mais main, porque a gente está trabalhando na branch develop. Fazendo isso, ó lá, beleza, ele não enviou arquivo nenhum, ele só disse que criou uma nova branch chamada develop. E agora, se a gente vir aqui, ó, atualizar o nosso GitHub, e olhar aqui, nós temos a branch develop também, que tem exatamente a mesma coisa. Então eu tenho os 3 arquivos na main. Se eu entrar aqui em develop, eu tenho exatamente os 3 arquivos. Agora vamos fazer uma alteração aqui na branch develop. Vamos criar um arquivo novo. Vamos criar aqui develop.js, vamos colocar aqui um console. Gente, não foca o que eu estou escrevendo no arquivo, tá? Eu estou criando esses arquivos malucos aqui só para você ver, para eu poder alterar alguma coisa aqui, tá? Enviando primeiro para a branch develop. Show? Salvei isso aqui. Então, novamente, git add ponto, eu vou usar o ponto aqui mesmo. Git commit -m. E eu vou colocar aqui uma mensagem enviando arquivo primeiro para a develop. Show? Vou dar um enter, feito. Agora um git push orange develop. Ok, fechou. Vou atualizar. Tá aqui, ó. Cadê? Develop.js. Se eu troco aqui para branch main, perceba que eu não tenho o arquivo, né, develop.js que eu criei, porque eu só criei dentro da develop, ok? Bom, aqui, ó, a gente pode fazer um pull request pelo GitHub. O que é um pull request? É pegar o que está na develop e colocar dentro da master. Mas eu vou mostrar como que a gente faz isso aqui dentro, tá? Perfeito. E aí a gente fez isso aqui então.
E como que a gente faz para pegar o que está na develop ou qualquer outra branch que você criou e colocar dentro da main ou qualquer outra branch? Quero pegar uma branch e colocar dentro de outra. Eu vou te mostrar aqui a maneira mais fácil de fazer e sem erro nenhum, que é através do GitHub. Perceba aqui, ó, que o próprio GitHub já mostrou para mim que foi feito na develop e pergunta se eu quero fazer uma comparação em um pull request. Eu vou fazer isso, vou clicar aqui e aqui basicamente, ó, eu coloco de qual branch que eu quero para qual branch. Então eu vou da develop e vou colocar dentro da main. Aqui já vem, né, a mensagem que a gente fez, que é enviando o arquivo primeiro, que é a mensagem do commit. A gente pode fazer aqui, ó, um pull request. Ele vai checar. Se você usa alguma esteira, alguma coisa que não vamos falar nesse vídeo, alguma esteira contínua, enfim, ele roda aqui também, né? A gente faz um merge e confirma o merge. Então o merge, o que é? Eu pego de uma branch e coloco dentro da outra e atualizo ela. Fazendo isso, vamos voltar aqui e agora dentro da main eu tenho o arquivo develop.js, porque ele apareceu, porque a gente pegou o que estava na develop e colocou dentro. No caso, o que atualizou somente? Só o arquivo develop.js, que é a única coisa que estava diferente das duas. Ok? E aí, gente, você consegue até ver aqui, ó, quem está contribuindo. Apareceu o Rafael Menon aqui, acho que por algum motivo acabou pegando, não sei por que este nome, porque eu uso este usuário nesse computador, mas eu troquei, então acho que o primeiro commit ele acabou se enganando aqui, pegando o Rafael Menon, mas é este usuário aqui que eu estou trabalhando. Então, se outras pessoas enviarem, você vai poder ver aqui. Detalhe, tá? Se você tentar nesse repositório aqui, fazer isso aqui, vai dar a permissão negada para você, não vai dar autorizado, tá? Porque o repositório é meu. Então, eu teria que dar acesso para você fazer push aqui, ok? Eu vou até te mostrar como que a gente faz isso. A gente entra no repositório aqui nas configurações, tá? E a gente tem aqui, ó, colaboradores, e a gente adiciona uma pessoa, e aí aqui você vai pesquisar pelo usuário. Então, por exemplo, eu vou pegar o meu usuário Rafael Menon, ó, tá aqui. Então eu posso colocar aqui e posso adicionar ao repositório, tá? Não vou fazer isso porque não tem necessidade. E aí outra pessoa vai receber o convite, ela aceitando, ela pode fazer o push aqui, a não ser que você só dê permissão de leitura, ok? Perfeito, então a gente criou o repositório, viu essas alterações, fez o commit, fez o push, beleza. E se eu quiser pegar um repositório e clonar ele, ou seja, baixar ele na minha pasta? Vamos fazer isso? Eu vou pegar esse mesmo repositório aqui, tá? Eu só vou fazer o seguinte, eu vou abrir o meu terminal aqui agora, meu terminal mesmo, tá? Vou entrar aqui na minha pasta documentos e vou clonar este repositório aqui. Como que a gente faz? Eu vou usar este mesmo repositório. Olha só, se você vir aqui em Code, você tem aqui as opções. Inclusive você pode até baixar isso aqui zipado, ó, tá? Clicando aqui, ó, ele vai baixar essa pastinha, ó, GitHub main, que você pegou da branch main, ele vai vir exatamente os arquivos que estão ali, tá? Mas é óbvio que a gente não vai fazer dessa maneira, tá? Então o que eu faço? Eu pego esse HTTPS aqui, ok? Copio o link, que é o link do nosso repositório, abro o meu terminal e eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o comando git clone, espaço, e vou colar esse link. Fazendo isso, olha só, ele clonou pra gente. Se eu dou um ls aqui, vai ser meio difícil de encontrar aqui, mas vamos lá. Vamos achar aqui, ó, ele criou pra gente aqui a pastinha Git e GitHub. Se eu entrar dentro, Git e GitHub, eu tenho exatamente os arquivos, ó, commit, develop, tá? E eu posso até, ó, vir aqui no meu VS Code e abrir essa pasta. Então vamos lá, ó. Eu vou voltar aqui nos meus documentos, eu tenho aqui ó, a pastinha Git e GitHub, vou abrir ela, tá exatamente os arquivos que a gente fez. Então dessa maneira a gente clonou, então a gente pegou e clonou aqui na nossa máquina, tá? Para finalizar com chave de ouro isso aqui, vamos imaginar o seguinte, eu vou criar um arquivo aqui chamado senhas.txt e aqui dentro eu vou colocar as minhas senhas, né? Sei lá, senha de alguma coisa.
Novamente, não é recomendado fazer isso aqui, mas eu só estou te mostrando para simular uma situação, tá? Vamos imaginar que aqui dentro você vai colocar aqui senha do e-mail. Sei lá, senha do e-mail é 123456, perfeito? Não faz sentido a gente enviar esses senhas.txt lá para o GitHub. Eu não quero que isso aqui vá para lá, eu só quero que fique aqui no meu computador. Eu quero aqui dentro, bonitinho, perfeito. Como que a gente faz para ignorar? Bom, você pode fazer um commit e tirar esse arquivo, né? Mas, pô, toda vez que tem que ficar fazendo isso, em algum momento eu vou esquecer, né? E vai acabar indo isso aqui para lá. A gente pode aqui, ó, criar um arquivo chamado .gitignore, tá? Falando português mesmo para você entender. Aqui dentro a gente coloca arquivos e pastas que a gente quer ignorar para não subir para o Git. Então aqui dentro basta eu colocar o senhas.txt, salvar. Perceba que o meu senhas.txt ele ficou até meio cinza, meio apagado aqui. O VS Code está indicando para a gente que esse arquivo aqui vai ser ignorado pelo Git, tá? A gente pode fazer um git add, git commit normal e nunca vai ir esses senhas.txt. Rafael, e se eu tiver uma pasta? Vamos lá, colocar aqui, ó, vamos criar uma pasta. Pasta, como é que a gente faz? Vem aqui, coloca pasta. Ó, ele vai ignorar a tua pasta. E aí ele não vai enviar. Então se a gente vem aqui no VS Code, ó, ele só está mostrando que tem um arquivo chamado gitignore, ok? Que é exatamente isso aqui que eu estou falando para o Git ignorar esses dois arquivos. Então a gente pode, por exemplo, enviar isso aqui lá para o Git. Então git add.git commit -m. Então adicionado o git ignore, falando o português aí, né? E aí a gente faz um git push orange main. Nesse caso aqui a gente está na main, ó, tá? Perfeito. Feito isso, a gente vai vir aqui no nosso VS Code, no GitHub, vamos atualizar e ó, não subiu nem a minha pasta e nem a minha senha, só subiu o arquivo gitignore que está aqui as coisas que eu queria ignorar. Perfeito? Show! E aí, só para finalizar aqui, nós estamos na branch main, né? A gente criou a develop e está na branch main. Como é que a gente faz para entrar na outra branch, né? Primeira coisa, é interessante você dar só um git pull. Fazendo isso, ele não vai baixar nada, tá? Mas ele vai no Git e vai ver essas branches novas que foram criadas para você dar um git pull aqui. A gente tem duas maneiras aqui de entrar numa branch. Primeiro é você clicando aqui, ó, e aí ele vai aparecer pra gente a develop. Pronto, ó, tô dentro da develop, ok? Perfeito? Então, troquei, saí da main e entrei na develop. Mas, vamos agora trocar da develop para main através de comando. Então, a gente vai usar aqui, ó, o git checkout main, ok? Fazendo isso, perceba aqui, ó, que nós entramos na main. Show? Então, a gente entrou aqui na main. Perfeito? Então, para a gente fazer essa troca, a gente faz git checkout e passa qual é a branch nova. E se essa branch não existir, vamos passar aqui a main com dois ends. Aí vai falar que main não existe, tá? E não vai trocar daí, ok? Óbvio, tá certo? Então, a gente aprendeu aí a criar um repositório, fazer commit, fazer um push, a gente aprendeu a atualizar esse repositório, a gente aprendeu a clonar, a gente aprendeu a fazer pull request, a gente aprendeu a criar branches, trocar, né, de branches, aprendeu a fazer commit aqui pelo VS Code, então é algo que facilita bastante aí, né, ajuda, ok? Então, dessa maneira aqui, eu creio que isso aqui é o principal, né, é o básico, é o feijão do arroz que você precisa para trabalhar numa empresa aí sabendo Git. Rafael, é só isso? Não, gente. Git tem muita coisa, muitos comandos, né? GitHub tem muita coisa para aprender, demais, né? Isso aqui, só GitHub daria um curso, sei lá de quantas aulas aqui, porque tem bastante coisa. Mas aqui a gente viu o principal, que é criar um repositório, enviar as coisas para lá, atualizar as coisas, clonar esse repositório, criar branches, mesclar uma com a outra. Então, basicamente é isso que você vai usar no seu dia a dia.
Se você estiver trabalhando sozinho, você só vai criar e vai fazer push, né? Se você estiver trabalhando com alguém, faz um push, depois faz um pull para atualizar, pegar o que o companheiro fez, enfim, tá? Então, dessa maneira aqui a gente finaliza esse nosso vídeo de Git e GitHub. Lembrando que, se você usar o Bitbucket, se você usar o GitLab, os comandos que eu usei aqui no terminal são os mesmos, tá? Não muda nada. Só no Git Clone você tem que colocar o link lá daí da plataforma que você escolheu, tá certo? O pull request que eu mostrei no GitHub, ali na plataforma do GitHub, aí nas outras plataformas são diferentes, mas não convém mostrar como é que faz em cada plataforma, mas se você olhar ali vai ter pull request, tá? Então, basicamente é isso que você precisa, o fundamental para iniciar aí 2023 sabendo sobre Git e GitHub, tá certo? Novamente, se você gostou desse vídeo, se isso aqui ajudou você pelo menos entender o que é Git, o que é GitHub, se você conseguiu pelo menos criar ali um repositório e enviar os teus arquivos para lá, cara, deixa o seu like aqui, tá certo? Deixa teu comentário, o que você achou desse vídeo, o que você achou desta aula, deixa aí a tua sugestão, enfim, comenta aqui para mim, tá? Não esquece de comentar qual sistema operacional você está usando aí, tá certo? Se você aprendeu, pô, fala aí no comentário aí, ó, aprendi muito, Rafael, obrigado, e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e nos siga aqui nas nossas redes sociais, tá certo? Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para você, espero ter te ajudado aí a entender pelo menos o fundamento de Git, ok? Então, novamente, precisando, eu estou à disposição, vai lá nas nossas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.